Olá, boa tarde. Vamos a mais uma aula de ciências. Como já falei em aulas anteriores, caso você não entenda algumas das nossas explicações, repita a aula quantas vezes for necessário, tá? Para você que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e não sabe qual o nosso material é o Inspira Ciências, 6º ano da FTD. É para nós vermos aqui na nossa capinha. E nós vamos começar a nossa aula respondendo a atividade da aula anterior. Quem respondeu vai corrigir. Quem não respondeu, aproveita agora para copiar. Vamos lá? A célula conta com 3 componentes básicos. Quais são eles e qual é a função de cada um? Então, vamos lá. Quais são eles? Vamos que vamos. Ok? Vamos ver se é isso mesmo? Bom, o primeiro deles é a membrana plasmática. A membrana plasmática isola os meios interno e externo, além de controlar a entrada e a saída de substâncias. O citosol é uma mistura líquida que ficam imersos em estruturas que compõem o interior da célula. E, por fim, o material genético armazenando instruções que controlam o funcionamento e a reprodução das células. Portanto, as 3 partes básicas são membrana plasmática, citosol ou citoplasma e o núcleo. Muito bem. Para quem acertou, parabéns. Para quem não acertou, apaga tudo e vamos lá, copia isso aí. Parabéns para quem acertou de primeira. Vamos para a segunda questão, então. Aí. As células na imagem ao lado foram tratadas com corante azul de metileno, que ajuda a evidenciar o material genético. Já tá dizendo aí, ó. O azul de metileno ajuda a evidenciar o material genético. Ouvi uma mosca zoando aqui no meu ouvido dizendo que eu estou muito rápido. Gente, vocês podem dar pausa para copiar as respostas. Não se preocupem com o tempo. Prestem bastante atenção. O vídeo é de vocês. Vocês podem dar pausa, entendeu? Então vamos lá. Essas células são eucarióticas? Essas células aqui do desenho, elas são eucarióticas? Sim ou não? Se sim, diga por quê. Se não, também diga por quê. É isso? O que a nossa resposta já pronta diz? Diz que sim, pois o material genético encontra-se organizado em um núcleo, que é uma estrutura circular evidente nas imagens. Dá para a gente ver direitinho aqui na imagem, azulzinho, no meio das células, não é isso? Aí vem a pergunta B, que eu acho que já está respondida. Se uma célula humana fosse tratada com esse mesmo corante, qual é o corante? Azul de metileno, alguma estrutura seria destacada? Qual? Olha aqui no desenho. Sim, o núcleo, não é isso? Muito bem, acertou, sim, o núcleo. Os seres humanos também são eucariontes. Muito bem. Vamos para a terceira. A terceira diz o quê, criança? Identifique as frases incorretas e reescreva-as fazendo as correções. Então, você vai ter que saber se a frase está correta ou incorreta. E se estiver incorreta, você vai corrigir. Se estiver correta, você deixa como está. Não é isso, bebês? Então, vamos que vamos. Vamos ver. Acho que eu peguei o livro errado aqui. Falei até que a página era 31, né? Estava errado. 31 é o próximo exercício. O exercício de hoje está na página 27. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira letra A. A de amor. Animais e plantas são formados por células procarióticas. Será isso verdade? Não, está errado. Então, qual é o certo, professor?
O certo é animais e plantas são formadas por células eucarióticas. Muito bem, corrigido? Corrigido, vamos lá. Letra B. As bactérias são formadas por uma única célula eucariótica. Ele está afirmando aqui. Você concorda que sim ou você acha que não? E aí, bora lá? Quem vai responder, quem vai dizer? A resposta aí tá certa? As bactérias são formadas por uma única célula eucariótica? As bactérias são formadas por uma única célula procariótica. Portanto, estava errada. É formado por uma célula procariótica. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para a letra C. Vamos ver? Vamos lá. Os fungos unicelulares são organismos procariontes. Procariontes são os que têm célula procariótica, tá bom? E aí? Sim ou não? Tá certo ou tá errado? Vamos ver? Eu acho que tá errado. Diz que os fungos são organismos eucariontes. Eles são eucariontes. E ali a resposta da D já está colocada, né? No citossol, as células eucarióticas ficam imersas diferentes organoides. A frase está escrita errada, mas está correta. Eu não entendi essa, porque no citossol das células... tá certo, eu que li errado. No citossol das células eucarióticas ficam imersos diferentes organelas. Ok! Muito bem! Respondida a nossa atividade, gasto 7 minutos nisso. Agora vamos para a nossa aula de hoje, que começa exatamente na página de número 28. Estou abrindo meu livro aqui na página 28. Níveis de organização. Vamos lá, vamos ver os níveis de organização. Vamos lá. A origem da palavra organismo tem relação com o termo grego órgano, que significa aquilo que funciona por si só. Seres unicelulares são considerados organoides porque, mesmo formados por uma única célula, eles funcionam sozinhos. Isto é o quê? São capazes de suprir as próprias necessidades e de se reproduzir sem depender de outras células. Entendido aí? Então, seres unicelulares são considerados organismos. Já na maioria dos seres pluricelulares, as células que formam um indivíduo cumprem funções específicas. A célula não é o organismo. Nos seres pluricelulares, elas cumprem funções específicas, ou seja, cada grupo de células ou cada célula tem sua função e cada célula depende de outras para suprir suas necessidades. Células que atuam de maneira integrada se unem formando o quê? Os tecidos. E 2 ou mais tecidos que trabalham em conjunto formam um órgão. Quando 2 ou mais órgãos trabalham juntos para cumprir determinadas funções, dizemos que constituem um sistema. Entendido aí? As células formam os tecidos formam órgãos, os órgãos formam o sistema, e a junção dos sistemas forma o organismo. Você é um organismo, você é formado por células, que suas células formam tecidos, que formam órgãos e que formam o sistema como um todo. E aí nós chamamos de nosso organismo. Aí olhando aqui nas imagens, aqui nós temos a célula, que é a unidade básica. Elas se agrupam formando tecido, o agrupamento de células similares com funções determinadas. Esses tecidos agora vão formar os órgãos. Nós estamos vendo aqui numa planta a sementezinha, a célulazinha, um cortezinho do tecido, e o órgão como um todo, que é a folha, estrutura composta por tecidos diferentes. Então, aqui nós temos vários tecidos formando a folha, ok? Agora, todas as folhas formam o sistema da planta, que são o grupo de órgãos que tem como funções
algumas funções específicas. Agora, todos os sistemas juntos formam o organismo, que é a planta como um todo, ok? O mesmo acontece nos animais. Uma célula, formação de tecidos, formação de órgão e o sistema como um todo e o sujeito propriamente dito, ok? Alguma pergunta? Podem fazer as perguntas que vocês quiserem me fazer. Quanto mais pergunta você fizer, mais ponto você ganha comigo. Quanto mais aluno me fizer pergunta sobre a aula, mais ponto vai ganhar. Eu vou dar 1 ponto por cada pergunta que você me fizer sobre o assunto, sobre célula. Não vá perguntar o que já foi respondido. Pergunte coisas que você gostaria de saber e que não foi falado aqui na aula, entendido? Não vão me perguntar o que é célula, não vão me perguntar o que as células juntas formam. Isso aí eu já disse, eu já dei as respostas. Façam perguntas que ainda não foram respondidas e que vocês gostariam de saber. E eu vou dar 1 pontinho para cada pergunta, ok? Então vamos lá. E um ser humano? Isso aqui é um ser humano, gente? Isso aqui é uma foto de um ser humano? Tá? Talvez seja um tio seu, de repente, ou um primo. Acredito que seja uma pessoa, será? Além das características comuns a todos os seres vivos, cada espécie possui um conjunto de atributos que a diferencia das demais. No caso dos humanos, algumas das principais características são: possuir cérebro volumoso e altamente desenvolvido. Ter habilidade manual ramificada ou refinada. Muito bem? Dominar linguagem, fala bastante elaborada, ok? E viver em uma organização social complexa. Todas essas características se aplicam a esse animal aqui. Ó, ele está usando as mãos, ele tem cérebro, não tem? O que mais? Eles também conversam, eles falam entre eles. Oi, macaquinho, bom dia, como vai, macacão? E aí, macacão, cadê a sua mulher, sua macacona? Eles conversam, é verdade? Não acredito. Os macacos não conversam, fazem barulho, eles se comunicam, mas não é com uma fala bastante elaborada como a nossa. Vê aí, professor fala pelos cotovelos. O macaco fala pelo cotovelo. Muito bem, nenhuma dessas características é exclusiva do ser humano, como veremos nos exemplos seguintes. Por exemplo, eles são mais desenvolvidos. Quem são mais desenvolvidos? Os humanos, na nossa espécie, do que em qualquer outra espécie. Estou falando dessas 4 características. Alguns primatas, eles conseguem manipular objetos com habilidade. Nós estamos vendo aqui o macaco usando a mão, usando aqui um espeto para catucar o cupinzeiro, para tirar cupim para se alimentar, não é isso? A coordenação dos movimentos dos dedos, porém, é mais diferenciada nos seres humanos, porque seres humanos podem fazer vários sinais, inclusive aquele sinal básico, não é isso? Muito bem, muito bem, muito bem. A capacidade de se organizar em sociedade e se comunicar também estão presentes em todas as outras espécies. As orcas, por exemplo, vivem em grupo e são capazes de se dirigir a um indivíduo específico do grupo usando um nome próprio. Vamos ver lá, vamos lá? E usam a comunicação para organizar as caçadas. Muito bem, muito bem. Eu espero que você esteja entendendo. Aqui nós temos o exemplo da orca, tá? Elas estão caçando, mas elas sabem seguir o seu líder. A foto de nosso cérebro, essa foi boa. O fato de nosso cérebro ser altamente sofisticado nos confere uma inteligência avançada. Essa característica nos permite aprender, refletir sobre problemas, imaginar situações, criar conceitos abstratos e desenvolver tecnologias. Expressar emoções, entre tantas outras possibilidades, é também devido à inteligência que as pessoas têm.
uma grande capacidade de compreender e modificar o ambiente. Nós vimos aqui uma palavra nova, a palavra abstrato. Eu sei que você já viu isso na gramática. Então, abstrato é o que não tem existência concreta, imaginário, não é isso? Apenas imaginado, muito bem. Aqui nós temos um exemplo de quê, gente? A apresentação da quadrilha na festa junina de Campina Grande, na Paraíba. Essa foto foi tirada em 2015. O ser humano é capaz de produzir manifestações culturais altamente elaboradas. Aí, você já viu, o macaco também é um bicho inteligente. Mas você já viu o macaco dançando uma quadrilha? Você já viu o macaco dançando bumba-boi? Pega a morena, vem ver, foi de pindaré no cordão. Já ouviram o macaco cantando isso? Acredito que não. E os peixinhos, as tapiaquinhas lá no rio. Vocês já viram as tapiaquinhas assim? Se você está feliz, bata palma. Já viram? Acredito que não também isso. São só os humanos que são capazes de fazer isso, porque a sua mente é desenvolvida. Essa grande capacidade de modificar o ambiente é uma característica que merece atenção especial. Nas últimas décadas, pesquisas comprovam que diversas atividades humanas causam impactos negativos na natureza. Tá vendo aí? Apesar de ser um bicho inteligente, ser um animal inteligente, o humano provoca coisas negativas para a natureza. É o único bicho que faz coisas negativas para a natureza. É o único animal que faz coisas prejudiciais à natureza, prejudicando inúmeras espécies. Algumas dessas atividades são o uso intenso de combustíveis fósseis, o desmatamento, a extração irresponsável de recursos naturais e o descarte inadequado dos resíduos. Combustíveis fósseis são o que, gente? São produzidos a partir do petróleo, carvão mineral e gás natural. Resíduos nada mais são do que material que sobra para ser descartado, ou seja, o lixo. O humano é o animal que destrói o seu habitat natural, tá? Apesar de tão inteligente, ele extrai recursos da natureza para o seu benefício e para o malefício da natureza. E é porque ele é inteligente, como eu já disse. Imagina se não fosse. Olha aqui. Onde antes nós tínhamos florestas, agora nós temos edifícios. A multidão de carros dirigindo. Cada pessoa do Brasil quer ter um carro. Eu tenho um carro. Você quer ter um carro? Seu pai quer ter um carro? E aí, algumas coisas que nós compramos, celulares, televisão, roupas e outras coisas mais, termina virando lixo. Esses resíduos aqui nós largamos em qualquer lugar. Nós terminamos de descascar um picolé, por exemplo, jogamos o papel do picolé no chão. Vamos tomar um refrigerante, pegamos o copinho com o qual nós usamos para beber o refrigerante, jogamos na rua, a garrafa nos vazia, jogamos na rua, nós somos porcos. Faltos de consciência, porque nós vivemos num ambiente que nós mesmos emporcalhamos e depois dizemos, cidade suja, mas quem sujou fomos nós. Vamos respeitar, vamos colocar os resíduos em lugares adequados. A compreensão sobre os impactos que podemos causar à natureza produziu e vem produzindo muitas mudanças na sociedade. Nos últimos anos, vem aumentando a demanda por tecnologias que agridam menos o ambiente e por leis que regulamentam melhor a exploração de recursos naturais e o descarte dos resíduos, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo de um protesto, tá? Com o novo Código Florestal. Isso aqui foi em 2012 e acredito vocês, nunca foi realizado esse novo Código Florestal. E por falar em Código Florestal e devastação da natureza, vocês têm visto nos telejornais, mesmo que vocês não os tenham assistido, mas vocês já viram alguém comentando sobre as queimadas nas florestas, queimada no Pantanal, queimada na Amazônia, queimada no fundo do seu quintal, queimado no lixo que está na porta da tua casa, porque a prefeitura não está mais coletando lixo e o lixo está se acumulando na sua casa e a única saída que você vê
é atear fogo. E assim, nós já vimos aqui em Pindaré, na semana passada, uns 2 meses atrás, talvez, sei lá, uma casa incendiando. Então, o incêndio é uma coisa muito fácil de acontecer e muito difícil de controlar, porque nessa época do ano o tempo é seco, o vento é forte e qualquer fagulha pode incendiar uma floresta. Cuidado, vamos cuidar melhor do nosso meio ambiente. Muito bem, muito bem, muito bem. A conversa está muito boa. A dor do parto é grande. Veja bem aí na página 31. Eu não botei isso aqui no slide, mas veja aí na página 31. Nós temos um assunto aí chamado de vamos verificar. Vamos verificar aí. Verifica aí no seu livro, página 31. O ser humano é o único animal que... O quê? O antropocentrismo é uma linha de pensamento que atribui ao ser humano uma posição central na natureza, mais importante que os demais organismos e elementos. O pensamento antropocêntrico já influenciou muito a ciência no passado. Com o tempo, diversas pesquisas esclareceram que o ser humano não desempenha nenhum papel central na natureza ou no universo. Apesar disso, o antropocentrismo ainda tem bastante influência no senso comum. Aí nós temos uma atividadezinha com 2 questões. Pesquisa e responde para você se informar mais, ok? E mais embaixo, um pouquinho na página, nós temos outras 4 questões, que fala sobre uma bactéria, sobre o que você vai fazer no caderno e etc e tal. Então, tá vendo aqui, menino? Não é para você escrever essa atividade no caderno, não. É para você escrever a resposta das atividades. Escreva a resposta das atividades, só as respostas. Você bote assim, ó, resposta da atividade da página 31 do livro de ciências. Professor Armando, 6º ano. E tire uma foto dessas respostas e envie para mim no meu privado. Envie a foto das respostas. Resposta da primeira, papapá. Resposta da segunda letra A, blá, 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 blá. Resposta da segunda letra B, blá, 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 blá. E assim por diante. Tire a foto e me envie. E na próxima segunda-feira, nós vamos corrigir esse exercício aqui e passar uma avaliação. Se prepare, vai ter uma avaliação na semana que vem. Fique esperto, leia todo o capítulo durante esta semana, responda essa atividade e até a próxima aula. Opa! Antes de nós fecharmos aqui o nosso vídeo, lembrando, qualquer dúvida, você faz o quê? Você volta o vídeo para o início. Você tem a semana todinha para assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. Tire suas dúvidas. Façam perguntas para mim sobre a aula. E eu vou responder se eu ainda não tiver falado dela na aula. Se eu tiver falado dela na aula, eu vou dizer, veja o vídeo de novo. Ok? Um abraço e até a próxima segunda. Tchau!